Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Esse canal tem por objetivo compartilhar a vida cristã de uma forma prática, dinâmica e aplicável ao nosso dia a dia. No vídeo anterior nós falamos sobre o princípio de dores nessa série de vídeos que estamos chamando Como Será o Fim dos Tempos. E nesse primeiro vídeo podemos falar um pouco mais sobre esse espaço de tempo que Jesus chamou de princípio de dores e está em Mateus 24, do 1 ao 8. Hoje, no segundo vídeo desta série, Como Será o Fim dos Tempos, vamos falar sobre o surgimento do Anticristo. O Anticristo será uma figura que vai aparecer com um discurso voltado à paz, à prosperidade e a uma proposta de unificação de povos, línguas, tribos e religiões. Ele vai exercer grande influência política, ele será um grande articulador e ele será um promotor da paz, ou seja, alguém que tenta de todas as formas articular para que haja uma paz no mundo e o estabelecimento de um governo único. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e verso 1 a 4, ele diz o seguinte: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja que a descrição do apóstolo Paulo sobre o anticristo é uma descrição bastante interessante. Ele fala que o anticristo será uma figura que vai exigir culto, ou seja, será uma figura que vai se assentar no templo de Deus, vai parecer Deus. Paulo também diz que ele será conhecido como o homem do pecado e como aquele que traz a apostasia. Ele também será chamado de filho da perdição. Então, existe um comparativo que nós fazemos quando falamos do anticristo, porque o anticristo ele é o oposto do Cristo. Daí o nome anticristo. E quando a gente compara Jesus com o anticristo, a gente vai ver diferenças assim gritantes na palavra de Deus. Por exemplo, enquanto que Jesus é chamado do Filho de Deus, o anticristo é chamado de filho da perdição. Enquanto Jesus é chamado de santo, o anticristo é chamado de iníquo. Enquanto Jesus desce do céu, a palavra diz que o anticristo sobe do abismo. Enquanto Jesus foi ungido pelo Espírito, o anticristo é ungido por Satanás. Enquanto Jesus faz a vontade do Pai que está nos céus, o anticristo fará a sua própria vontade. Enquanto Jesus purifica o templo, o anticristo ele profana o templo. Enquanto Jesus é chamado em Isaías, no Antigo Testamento, de homem de dores, o anticristo é chamado de o homem do pecado. E enquanto Jesus se humilha, o anticristo se exalta a si mesmo. Perceba, é um comparativo muito gritante da figura do anticristo, e por esse comparativo que aparece nas Escrituras, é fácil a percepção, o discernimento que a igreja vai ter para identificar esse que a Bíblia chama de um homem do pecado. O anticristo será responsável por articular um grande acordo de paz entre judeus e palestinos. Esse acordo de paz terá uma duração específica de 7 anos. E no meio desses 7 anos, ou seja, em 3 anos e meio, segundo a Bíblia, 42 semanas de Daniel, ou 1260 dias, que são dias proféticos, semanas proféticas e que representam esses 3 anos e meio de duração, a Bíblia diz que o anticristo vai revelar o seu caráter.
de iniquidade, de profanação. Ele vai se identificar com a descrição dele que aparece em Apocalipse 13, com um caráter bestial. Ele é identificado em Apocalipse 13 como a besta que sobe do mar, ou seja, a besta que tem esse caráter bestial de maldade, de iniquidade, de muita crueldade. E é interessante não só observar o perfil do anticristo, mas o quanto a sociedade está se preparando para que quando o anticristo apareça, ele seja bem aceito. Já em 1948, um pensador chamado Paul Henry Parker, ele disse: nós precisamos de um homem forte que assuma o governo mundial e nos tire desse pântano, venha ele do céu ou do inferno. Olha que interessante, em 1948, há mais de 70 anos atrás, as lideranças mundiais, pensadores mundiais já estavam trabalhando na preparação da plataforma do surgimento do anticristo. E essa plataforma para o surgimento do anticristo já está praticamente pronta, já está praticamente estabelecida. Só falta mesmo ele surgir. Em 1975, 30 anos, mais de 30 anos depois de que Paul Henry falou sobre isso, um outro pensador, ele chamado Arnold Trummer, ele disse: somente um governo único poderá nos ajudar de forma eficiente. Olha que interessante. Somente um governo único poderá nos ajudar de forma eficiente. Então, o que esses pensadores em 1948, 1975 e outros que foram surgindo até os dias atuais, eles estão querendo dizer? Eles estão querendo acostumar a sociedade humana à ideia de um grande líder, um grande unificador, um grande promotor da paz que vai estabelecer um governo único. Essa é a plataforma do surgimento do anticristo. Eu encerro esse vídeo lembrando a vocês algo muito importante. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 4, Paulo vai dizer: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. O que Paulo quer dizer é que os sinais da vinda de Jesus devem servir para nós como motivo de encorajamento, de ânimo, de alegria e de aumento da nossa expectativa. A revelação do Apocalipse não é para gerar pânico, medo ou pavor, é para gerar encorajamento, ânimo e alegria. Em 1 João capítulo 1 e verso 7, o apóstolo João disse: mas se andarmos na luz, já que somos da luz, segundo Paulo, João diz que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A minha oração é que você viva na prática um relacionamento diário com Jesus, um relacionamento que faz a sua expectativa pela volta de Jesus aumentar nesses dias e um relacionamento que te traz a segurança de não ser pego de surpresa quando essas coisas continuarem a acontecer no nosso meio. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.